Fala, torcedor São Bentista! Está começando mais um podcast Papo São Bentista, mais um episódio do podcast. Hoje com um empate, pós-jogo de um empate do São Bento diante do Tombense, placar de 1-1, resultado que pode ser considerado bom. São Bento entrou com o seu time reserva, poupando os jogadores aí para o duelo de terça-feira contra o Taubaté pelo Campeonato Paulista da Série 2, porém, diante das circunstâncias do jogo, tem gente falando que a sensação é de que o São Bento perdeu, né, 2 pontos. O que você acha disso aí, Yuri? Boa noite. Boa noite, Maicon. Boa noite, meu amigo. Era um jogo que a gente já não tinha nenhuma expectativa, né? Era um jogo que a gente já se preparou para o pior. Um time totalmente em reserva, sequer o Edson viajou. A gente já o Tombense, apesar de todos os problemas, ainda assim tem um elenco que é bom, né? O Rubens, que desandou a fazer gol desde o começo do ano. Então era um jogo que a gente esperava nada mais, nada menos que uma derrota, né? Era uma derrota que a gente já colocava na conta. E contudo, a gente voltou com um ponto na bagagem, que era o que a gente falava. Se conseguisse voltar com um ponto na bagagem era bom. Então a gente conseguiu pontuar fora, é importante na briga contra o rebaixamento, qualquer pontinho que a gente conseguir fora de casa, e uma atuação que foi uma boa atuação, contando que a gente estava com um time totalmente reserva, desentrosado, que não está acostumado a jogar junto. Eu acho que se a gente fizer um balanço geral, foi uma boa atuação, com um bom resultado, e é um sábado para a gente conseguir não colocar a cabeça tranquila no travesseiro, porque a gente ainda é lanterna do campeonato, mas é um sábado para a gente tentar dormir um pouco mais tranquilo do que a gente vinha na Série C. É um resultado que mostra que a gente pode esperar algo mais desse time aí na briga contra o rebaixamento. Pois é, cara, e assim, a gente fala desse time, né, e o time foi bem modificado, né, como falei no começo do episódio. São Bento com seu time B, com seu time reserva, né, mandou para tombos os jogadores que não iriam ser titulares no jogo contra o Taubaté, que é o jogo mais importante, que é o jogo que define uma classificação, né, por parte do São Bento, e foi enviado um time alternativo, e até quero dizer aqui que eu concordo com isso, né, a gente falou sobre isso no último episódio. Acho que o São Bento estava demonstrando muito cansaço, né, no final dos segundo tempos dos jogos, né, e estava precisando realmente descansar, principalmente porque o Taubaté ia ter a semana cheia para poder descansar, né, para poder pensar no jogo de novo. O Taubaté já teve a semana cheia no primeiro jogo, e o time do São Bento está rendendo o que está rendendo, o time titular, eu falo agora, está rendendo o que está rendendo, mas com a gente pensando num time que está sempre cansado, sempre jogando no mínimo 2 vezes por semana. Teve semana que jogou 3 vezes, né? Então, aquele nível de rendimento era com esse agravante do físico ruim, do cansaço. Agora não, né? Agora a gente vai poder ver um pouco mais desse time trabalhando uma semana inteira aí, né, para um jogo. Talvez a gente possa até se surpreender, né? E aí o Edson Vieira decidiu então mandar esse time reserva e também está mandando o Marcelo Cordeiro para comandar o time, né? Viagem para Tombos 14 horas, então 14 para ir, 14 para voltar, né? Então seria algo muito desgastante, e o Edson não teria sentido não mandar os jogadores e eles não treinarem, né? Não ficarem treinando aqui. Então o Edson ficou para fazer uma semana de trabalho normal, como se o São Bento não tivesse compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O Cordeiro tem um aproveitamento muito bom no comando do São Bento, né? E foi para esse desafio, já que esse jogo era importante. A gente falou no último episódio, era um confronto direto. O São Bento poderia sair da zona se vencesse esse jogo. Mas, como o Eury falou, né, no comentário dele, ninguém esperava isso, né? Por parte do São Bento, ninguém imaginava que a gente conseguiria algum tipo de resultado, justamente por estar com um time desentrosado, um time reserva, né? O que é justamente o que a gente não tem de melhor no elenco, que iria para o jogo. Eu até discordo, para falar a verdade, um pouco disso, porque alguns jogadores que foram são jogadores que talvez ali no meu titular, né, se eu pudesse escalar o São Bento, o Eric Luiz, o Evandro, né, o Serginho mesmo, que voltou agora, mas foi titular durante muito tempo, né, são jogadores que na minha cabeça poderiam figurar no time principal, né. A gente foi com uma escalação com o Paulo Vitor no gol, Ferrugem, Bruno Leonardo, Márcio, Serginho, Alan Vieira, Evandro, Lucas Lima, Eric Luiz, Laércio e Jamie, né? Foi o time que jogou lá em Tombos. E esse time, assim,
falando agora de atuação, né? Começando a falar sobre o jogo, não foi assim também uma grande atuação, né? Mas assim, o Cordeiro com um time que não conseguiu treinar praticamente, treinou pouco porque a viagem é longa, com um time desentrosado e até um pouco desanimado, porque esses jogadores são justamente os que estão, né, ficando ali para escanteio, né? Alguns que estavam no time principal que agora percebem que estão indo com esse time B, que não estão ficando para fazer o jogo mais importante. Então isso também pesa, né? Ainda que tenha alguns jogadores que vejam por outro lado, né? Alguns jogadores que possam estar olhando como uma oportunidade para aparecer, para jogar. Eu acho que esses são aqueles que não tiveram muitas oportunidades de mostrar o seu futebol, como é o caso do Laércio, né? Que teve a primeira oportunidade aí, o Lucas Lima, que sempre aproveita as oportunidades que ele tem, mas talvez o Eric Luiz, né? Talvez o Ferrugem, né? O próprio Evandro pensa em nós, né? Já teve várias chances de mostrar o futebol deles e acabou sobrando para eles o banco de reserva, né? Ir para um jogo que não é a prioridade. Porém, o Cordeiro provavelmente, né, montou um esquema para fazer um jogo muito reativo, como o São Bento vem fazendo aí na maior parte dos jogos, um jogo reativo, e não poderia ser diferente. O adversário é o vice-campeão mineiro, um time bom, né? E que jogava dentro de casa, um estádio bem acanhado, um campo pequeno, né? Onde o Tombense se conhece muito bem. Se eu não me engano, tinha tomado apenas um gol jogando em casa o Tombense, então era um adversário muito complicado mesmo para o time principal de São Bento, né? E acho que o desenho do Marcelo Cordeiro foi, né, o jogo reativo, que é o mesmo que o Edson Vieira vinha fazendo, e tentar contra-atacar, achar uma bola e vencer o jogo, né? Ou se não vencesse, um empate ajudaria, né? Pelo menos não aumentaria o nível de tragédia. Até vale lembrar que se o Tombense vencesse, o jogo abriria pontos aí na frente do São Bento e ficaria difícil para alcançar eles depois. Então, por ser um confronto direto, tem aquilo, né? Se você ganha, você segura o seu adversário direto e ultrapassa ele. Se você perde, o seu adversário abre vantagem sobre você e aí vira trágico, né? Então, era um jogo fora e o Cordeiro foi nessa linha do Edson Vieira e o São Bento se preparou para marcar forte e tentar sair no contra-ataque. Mas aí, logo no começo do jogo, a gente tem um dos lances cruciais para o jogo, né? Que é uma falha de quem, torcedor? De quem que foi a falha, né? De novo, do Alan Vieira. O goleiro Felipe dá um balão para frente, o São Bento estava atacando, o Felipe dá um balão para frente e a bola quica no chão. O Rubens vem para disputar a bola. Acho que não foi nem o Rubens, foi o. Você lembra aí quem fez o gol, cara? Você tem a informação? Esqueci o nome do rapaz. Jamerson. Gemerson, né? Jamerson. Verdade. Ele veio para disputar a bola, mas o Alan Vieira estava inteirão, né? Ela estava tranquila, a bola estava muito mais para o Alan Vieira do que para ele. O Alan Vieira tinha a opção de chutar para fora, chutar para frente, dominar. E ele tentou fazer o mais difícil, né? Ele tentou fazer um domínio em cima do Gemerson. A bola bateu no Gemerson e sobrou para ele na frente do Alan Vieira já, e não tinha mais ninguém. Ele era o último homem da zaga do São Bento. E o Gemerson saiu cara a cara com o Paulo Vitor, que quase fez a defesa. Ele chutou, o Paulo Vitor defendeu, mas a bola espalmou, né? Mas a bola foi para trás e acabou entrando. E isso com 5 minutos de jogo para um time reserva, é até difícil imaginar como seria o jogo se não tivesse tido esse lance, né? Matou completamente a estratégia do São Bento, que inclusive antes disso, apesar de ser só 5 minutos, antes disso funcionava bem. Estava conseguindo marcar forte, o Tom Benz não tinha tido nenhuma chance, e o São Bento tinha conseguido já 2 jogadas de contra-ataque rápidas com o Eric Luiz, saindo pelas laterais. Então, assim, estava parecendo que o contra-ataque estava mais encaixado do que o normal. Então, assim, foi realmente triste, trágico. Eu até conversava com ele no privado, no WhatsApp, e falava, cara, acho que agora acabou o jogo, porque o São Bento demonstrou mesmo que logo após desse lance não conseguia ter um plano B, não teria como propor o jogo, né, tentar encurralar o Tombense. Não, os jogadores continuaram marcando atrás porque foi o que eles planejavam, né? Ninguém esperava tomar um gol com 5 minutos numa falha individual, né? Então, o Tombense ganhou esse presentão do Alan Vieira aí, né? Que, né, novamente estava muito mal na partida, não só nesse lance, como todos os outros lances, né? E aí parecia que estava definido, né? Só que aí tem um outro lance crucial, né? Depois que o São Bento fica ali todo tímido, tentando marcar, o Tombense também
sentando em cima do resultado, administrando aquele placar de 1-0, e parecia que o jogo seria isso até o final. E aí tem um outro lance crucial, que é a expulsão do Rubens, que é num lance de ataque do Tombense, né? O Tombense vai cobrar um escanteio, o Rubens dá uma cotovelada no Serginho, né? Que inclusive tinha acabado de se recuperar da fratura no nariz, recebe uma cotovelada no rosto, o Rubens nem reclama, né? Ele dá a cotovelada e sai de costas, tomando cartão vermelho. Não dá para entender, aí é para o podcast do Tombense existir, né? Para eles discutirem o que passou na cabeça do Rubens para ele fazer isso, né? Porque ganhando o jogo, lance de ataque do time, ele faz uma agressão e nem sequer reclama do cartão vermelho que recebe, e prejudica totalmente o time do Tombense, justamente porque aí tem uma virada no jogo, né? O São Bento percebendo que está com uma a mais, até se anima um pouco com essa condição, né? E começa a tentar jogar um pouco mais, né? Os jogadores pegam um pouco mais de confiança e vão para cima, né? Aí o São Bento cria algumas oportunidades e pouco tempo depois da expulsão do Rubens, acho que 10 minutos, tem o lance do gol, jogada do Eric Luiz, cruzamento de novo, aquela jogada de facão, cruzamento da intermediária, na lateral pela intermediária, ele cruza a bola, passa por toda a área, e o Laércio, que é estreante da noite, é quem completa, né? Chega de frente pro gol ali, debaixo da linha, e faz uma cabeçada simples para empatar o jogo. E aí o São Bento fica num cenário ideal, né? Para você ver como é que uma expulsão, um cartão vermelho muda totalmente o jogo, né? O São Bento que perdia o jogo e não tinha plano B e tinha tido fara do Alan Vieira, com a expulsão do Rubens, consegue um empate e aí se vê com 10 minutos para acabar o primeiro tempo, mas todo o segundo tempo aí para poder fazer um gol, né? Para poder fazer a virada com um jogador a mais. Então, o cenário ficou todo favorável para o São Bento, né? Que continuou ali, né? Melhor ali no finalzinho do primeiro tempo. Fomos para o intervalo com o placar de 1-1. E no segundo tempo, o que eu percebi, né? O time do Tombense ficou muito criado, né? Tipo assim, com essa marcação, né? Algumas faltinhas também eles estavam reclamando. O Ibson, capitão do Tombense, velho conhecido aí, medalhão, né? Estava bastante irritado. E os jogadores do Tombense como um todo, né? Estavam tentando forçar um cartão vermelho para o São Bento, talvez para igualar o jogo, né? Então, em toda jogada, eles caíam ali com a mão no rosto, gritavam para ver se conseguiam, né? Um cartão vermelho para o São Bento também. E reclamavam muito, né? E isso de ficar pilhado com a arbitragem é uma coisa muito perigosa, né? Porque já aconteceu com o São Bento num jogo lá em Juiz de Fora contra o Tupi, na Série C de 2017, a mesma coisa. O árbitro teve vários lances, sucessivos lances de erros contra o São Bento, e os jogadores foram ficando pilhados numa medida que já deixavam de se preocupar com o jogo, começavam a ficar nervosos, e aí começavam a ficar mais faltosos, e é o que aconteceu com o Tombense, né? Ele começaram a bater, fazer muita falta, eles estavam errando lances, né, passes simples, porque estavam nervosos, pilhados mesmo, a arbitragem, com aquela situação talvez de, né, ter saído ganhando, e aí conseguiram complicar o jogo, né, enfrentando um São Bento reserva. E até sobre isso, o que eu ia dizer também, é que na volta no intervalo, o Juninho, né, que é o técnico do Tombense, foi muito corajoso, né, ele subiu as linhas, mesmo com o jogador a menos, e começou a tentar pressionar o São Bento. Ele não se intimidou, né, o padrão quando você tem um jogador a menos é você baixar as linhas, tentar substituir esse jogador, né, e formar pelo menos as linhas de defesas idênticas, abdicar de atacar e tentar não tomar o gol. É mais ou menos esse que é o processo. Como ele tomou o gol antes do intervalo, ainda é pior ainda, né? Ele teria que lutar pelo empate e tentar achar um contra-ataque milagroso que acontece uma vez em cada 1 milhão de jogos desse tipo, né? Normalmente, ou o time consegue segurar e não toma nada e também não faz, ou toma o gol mesmo, né? Se esforçando para marcar, até porque o domínio fica todo para a equipe que tem um jogador a mais. E aí, no caso, ele não fez isso, subiu as linhas e tentou pressionar e jogar como se estivesse com 11 jogadores, né? Talvez isso chama atenção porque começa a mostrar o quanto o São Bento não está muito respeitado na competição, não é para menos, né? É lanterna, só tinha um ponto, né? O Tom Benz jogando em casa contra o Lanterna, que não ganhou de ninguém, ainda por cima com time reserva, que eles com certeza sabiam disso. Então imagine quanto que pesou para eles, né? Tá com um resultado de empate, com a menos, e eles não queriam empatar esse jogo, eles queriam ganhar. Então vieram para cima e isso foi muito corajoso, né? E aí o São Bento teve algumas oportunidades devido aos espaços, né, que se criou com o Tom Benz vindo para cima. Os contra-ataques do São Bento ficou cada vez mais fácil para o São Bento chegar ali com condições boas na área do Tombense, mas o Tombense também levava um certo perigo, né?
Isso até a metade do segundo tempo, um jogo bem lá e cá, que parecia que poderia sair qualquer coisa. O Tombense poderia conseguir o seu gol, o São Bento também estava muito bem, né, ali no contra-ataque para poder fazer o segundo gol, que mataria, né, o jogo. E aí, passando da segunda metade do segundo tempo, o time do Tombense começa a cansar, né? Começa a ficar cansado. E aí sim, abaixa as linhas e tenta marcar. E nessa altura o São Bento está sobrando fisicamente. Essa é a diferença de um time descansado, né? Sobre o que eu falei, sobre o time que vai jogar contra o Taubaté, né? Esse time começa, que o time reserva, né? Jogadores geralmente mais descansados, nenhum deles, né? Vem jogando há muitas partidas seguidas, né? Então, o São Bento melhor fisicamente que o Tombense e começou a aproveitar disso, além de ter um jogador a mais, e começou a criar situações claríssimas de gol, teve várias ali, né, com o Igor, várias vezes chegando de frente, né, o Igor que entrou depois, entrou no segundo tempo, e perdendo gols, inclusive marcou o gol com o Eric Luiz, o juiz validou o gol, mas o Bandeira anulou, a câmera da transmissão é muito ruim, não teve replay, não sei se, né, a gente vai ver depois se o Eric estava ou não estava impedido, mas até fizemos o segundo gol, né, seria um gol muito importante, seria um gol, né, aos 30 e tantos do segundo tempo, seria um gol para coroar a primeira vitória do São Bento. Infelizmente o juiz não validou, mas não faltaram chances para o São Bento fazer depois, teve várias chances, o Tombense parou de jogar, não pressionava, só se defendia, e se defendia mal, com o São Bento tendo bastante chances ali, com o Laércio fazendo uma bagunça danada no setor de defesa do Tombense, mas o São Bento não conseguiu marcar o segundo gol, e foi para casa com esse placar de 1-1, que é aí que entra a questão, né? Se a gente perdeu 2 pontos, a gente fez um ponto bom fora de casa, com o time reserva, tem muita gente falando isso. Então, assim, no geral, uma atuação boa, assim, um time reserva, mas teve muitos erros de passe, teve muito desentrosamento, que é normal de um time que não joga junto, né? Eu acho que ficou muito claro. Teve a falha grotesca do Alan Vieira, que lembrou os tempos de Série B do ano passado, né? Com o Joilson. E depois disso, o time melhorou, mas melhorou devido à circunstância, né, de ter um jogador a mais, e aí foi a besteira que o Rubens fez. O que eu acho de tudo isso? Não acho que também a gente tem que desvalorizar esse ponto. Temos que valorizar o ponto, né, porque a gente segurou o Tombense, jogando fora de casa, com o time reserva, os jogadores estão ali treinando para pegar o Taubaté e o time conseguiu fazer um pontinho fora, que acho que o primeiro bom resultado do São Bento na Série C, né, talvez seja esse. Mas poderia ser melhor. Fica naquela de, nossa, dava para ter ganhado a primeira, saído da zona, dava para, né, criar um clima bom para terça-feira, dava para ter sido assim, né? E quanto à atuação, a gente fala muito sobre o jogador a menos do Tombense, mas fica aquela coisa também, né? Quando o time não consegue nada com o jogador a mais, né? Que já aconteceu com o São Bento, o torcedor deve lembrar um jogo contra o São Caetano, ali no Paulista da Série A1 de 2017, eu acho, 18, que o São Bento teve um jogador a mais contra o São Caetano e desde o primeiro minuto do jogo e não conseguiu fazer o gol e ainda tomou um gol no contra-ataque e perdeu o jogo. Aí a gente vai lembrar inúmeros exemplos. Então, quando acontece isso, a gente critica. E quando o time consegue dominar, consegue correr atrás do empate, como foi, então tem que valorizar também, né? Apesar da circunstância, era favorável, mas o time, né, pelo menos tem esse mérito aí. Enfim, né? Sobre a sua opinião aí, Yuri, sobre o jogo, sobre o que você achou da atuação do time em reserva, né? Mais uma vez, assim como foi contra o Monte Azul, eu acho que é um jogo para a gente prestar bastante atenção em como foram os jogadores, até se você usaria algum deles no jogo de terça, se algum deles mostrou um serviço diferenciado, até aproveitando para puxar também aí sobre as atuações que você achou de quem foi bem, quem foi mal aí nesse jogo de hoje. Antes de qualquer coisa, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu já criticava o Alan Vieira antes de ser modinha criticar o Alan Vieira. O Alan Vieira ele tinha que ser proibido de voltar para Sorocaba. Devia ser proibida a entrada do Alan Vieira em Sorocaba. Mais uma vez, toda vez, repito, se pegar, vai ficar repetitivo, cansativo. Todos os episódios que o Alan Vieira atuou, eu falei a mesma coisa. Parece que o Alan Vieira, ele prejudica o time de propósito. Parece que o cara faz isso por prazer. Ele não tem vontade alguma de estar em campo defendendo a camisa do time. Ele joga absolutamente sem vontade. Parece que ele quer aparecer. E como ele não consegue aparecer por um bom futebol, ele faz arte. Ele entrega a bola, ele escorrega, ele dá a bola para o adversário. Mais uma atuação pífia. Mais uma, né? Acho que
se a gente for falar que atuações boas do Alan Vieira, eu consigo lembrar apenas do jogo contra o Votuporanguense ali, que ele fez o gol, bateu muito bem a falta. Mas de resto, Alan Vieira em campo é certeza de sofrimento, é certeza de estresse, é certeza de nervosismo. É algo assim. Você vê o nome do Alan Vieira na escalação, perde-se a vontade desse jogo do São Bento. Toda vez que eu vejo o Alan Vieira jogando é desastroso, me dá saudade do Romão, me dá saudade do Mansur, me dá saudade de qualquer outro lateral esquerdo. Mas, como a gente é muito acusado de ser corneta, né? A gente, não, porque vocês são chatos, vocês são pessimistas, vocês são cornetas, vocês são isso, são aquilo. Eu acho que é injusto a gente falar que perdeu 2 pontos por toda a situação, né? A gente já estava preparado para uma derrota, a gente já estava preparado para um resultado ruim, para uma atuação ruim, né? Assim como foi o Monte Azul, que a gente ganhou ali num gol de bola parada, mas a atuação foi bem fraca. Então, se a gente levar em consideração tudo isso, que a cabeça do time, da diretoria está toda voltada para 2, eu não consigo, e isso é uma opinião particular minha, respeito quem pensa de forma diferente, eu não consigo ver esse resultado como ruim, eu não consigo pensar que a gente deixou de ganhar 2 pontos. Até pela circunstância do jogo, ter saído atrás com a falha grotesca do Alan Vieira, depois conseguindo ali ficar com um homem a mais pela expulsão boba do Rubens, né? Só temos a agradecer a ele por isso, e correndo atrás do resultado. Para mim, hoje eu durmo tranquilo, hoje eu coloco a cabeça no travesseiro e, como não fazia um bom tempo, consigo ter uma tranquilidade. O gol foi muito rápido, né? Muito cedo. Confesso que não vi o gol ao vivo. Quando eu liguei a TV, cheguei em casa correndo para assistir o jogo, liguei a TV, o narrador já falou que estava 1-0 e já bate aquele desânimo, né? Depois eu fui ver o lance do gol e passei um pouco mais de nervoso, como você já tinha passado, né? Quando você me falou que tinha sido mais uma falha do Lanveira. Então, comecei até no ataque do São Bento, liguei, o São Bento estava atacando, mas até falei para você também, né? Foi meio desesperador ver o time perdendo de 1-0 aí com 7, 8 minutos e mantendo a postura reativa. Era muito ruim a sensação de ver o Tom Bense ganhando e tocando a bola no campo de defesa, sem ninguém ali para pressionar a saída de bola, sem ninguém para tentar alguma coisa. Até falei para você, falei, já era esse jogo aí, né? A gente não vai conseguir arranjar nada, porque o time parece que não tem nada preparado. Veio para jogar reativo e acabou tomando um gol aí numa falha individual e não tem o que fazer. Vai continuar jogando reativo até o final e não vai conseguir nada. Até que o Rubens, né, acho que foi o melhor lance para o São Bento, num lance ali totalmente inexplicável, como você falou, o time dele ganhando, bola no campo de ataque, e ele dá uma cotovelada no Serginho, algo infantil, né? Só temos a agradecer, acho que cada São Bentista tem que ir lá nas redes sociais do Rubens e mandar um obrigado, porque a partir dali deu um ânimo a mais para o São Bento, né? A partir dali, né, a gente viu que era possível, parece que dá aquele gás a mais. E conseguimos ainda no primeiro tempo empate. O time começou a dar uma reagida. O Eric Luiz, ele vinha bem no jogo, né? Ali desde o começo, tentando alguma coisa, correndo, indo para cima. Falam muito que o Eric Luiz é jogador de segundo tempo, né? Mas o Eric Luiz ele foi muito bem, principalmente no primeiro tempo. E após o intervalo, como você falou, também subiu as linhas, né? Tentou alguma coisa. E depois cansou naturalmente. O time que joga mais para cima, ele tem esse problema, né, de cansar mais rápido. Fizemos o segundo gol, infelizmente foi anulado. E acabamos não tendo força para fazer, né, o terceiro, que seria o segundo válido. Atuações negativamente, sempre ele. Quando ele joga, ele está nos destaques negativos. Não tem como ele não estar. E dessa vez mais do que merecido. Alan Vieira, fraco tecnicamente, sem vontade de jogar bola, parece que tá ali por obrigação, claro que é a profissão do cara, mas geralmente você vê ali no jogador de futebol alguma paixão de estar jogando, de estar vestindo a camisa de um time, e o Alan Vieira não tem nada disso, o Alan Vieira é puro desgosto, não consigo usar um adjetivo bom para a atuação do Alan Vieira. Como eu falei, de ver o Alan Vieira jogando dá um desânimo, né? A gente assiste porque a gente é são bentista, porque a gente ama o clube, mas para falar a verdade, é melhor fazer qualquer outra coisa do que assistir Alan Vieira jogando, né? E
aproveitar que o podcast está tendo alcance até maior do que a gente esperava, né? A gente chegou a algumas pessoas influentes. Por que não chega no Alan Vieira? Alan Vieira, você não tá afim de jogar no São Bento? Não joga. Tem vários times aí. Você vai conseguir alguma oportunidade legal. Não precisa estragar o time, não precisa entregar resultado, não precisa jogar sem vontade. Ou se não tá afim de jogar, fique encostado. Fala pro Edson Vieira, ó, professor, não deixa eu jogar não, deixa eu quietinho recebendo meu salário aqui. Só não atrapalha. Não quer ajudar, não atrapalha. Tá de ótimo tamanho ali você ficar dando apoio moral para quem quer jogar de verdade, para quem tá empenhado em conseguir bons resultados, em quem quer levar o nome do São Bento lá para cima. Porque é difícil, né? O futebol envolve paixão, a gente é torcedor, a gente ama o clube, e ver um único jogador assim destoando do clube, destoando perdão, do resto do elenco, é difícil, é difícil. Não tecnicamente, a gente entende que cada jogador tem um nível técnico e tal, mas eu acho que a pessoa pode ser boa, a pessoa pode ser ruim. Mas eu acho que não pode faltar jamais vontade e o Alan Vieira não tem essa vontade. Então, mais uma vez, o Alan Vieira é o grande destaque negativo da partida. Não só pelo gol, né, que ele entregou para o Tombense, mas pela atuação como um todo. E positivamente, eu acho que o Eric Luiz, a gente até criticava ele em alguns episódios, né? Eu enquadro ele na mesma situação do Bambam, do Juan. É um jogador que estava na Série B no ano passado, Série A1. Então é um jogador que a gente sabe que pode oferecer mais. E às vezes, quando ele não vai tão bem, a gente questiona, né? Porque é aquela coisa, quanto mais capacidade você sabe que a pessoa tem, mais você exige dela, né? Então, assim como outros jogadores, citei esses três lá do ataque, né? Mas o Eric Luiz, ele foi bem, muito. Às vezes acho que até injusto, né? Esse rótulo que colocam nele de jogador de segundo tempo. É, começou jogando, começou muito bem, fez uma fumaça ali. Então acho que foi muito bem no jogo. E o Laércio, né? A gente até no privado a gente conversava nós dois, né? Não entendia por que o Laércio não estava tendo chance. O Laércio que veio do Cruzeiro. E até você falou, né? Eu citei o Oia. Falei, mas jogador que vem de time grande geralmente às vezes tem essa. A gente não tem um bom histórico, né? Com jogador que vem de time grande. O Romão, o Oia. E você falou, né? O Laércio ele não é uma cria do Cruzeiro. Ele jogava no Vila Nova de Minas Gerais e foi contratado pelo Cruzeiro. Então alguma coisa ele tinha para chamar a atenção do Cruzeiro, né? E a gente viu aí que é um bom jogador, fez o gol. É uma ótima opção para o time titular, né? Se não o titular, ser ali um reserva imediato para entrar na partida, para jogos mais importantes, jogos decisivos. E é legal esses jogos que a gente vai com time alternativo, porque a gente vê, né? Como você falou, a gente vê ali jogadores que poderiam ser encaixados no time titular. E o Laércio não teve muitas oportunidades, mas eu acho que pode sim ajudar bastante. É um jogador que tem qualidade, que tem vontade, bem completo, né? Diferente do Jair que critiquei no último jogo, eu acho que o Laércio tem um potencial maior que o Jair para ajudar a gente na sequência dos campeonatos que estamos disputando, né? Então, se a gente for citar a atuação individual, acho que negativamente o Alan Vieira. O time, de uma forma geral, não fez uma partida ruim, então acho que ele, único e exclusivamente, foi destaque negativo. E positivamente eu colocaria o Eric Luiz e o Laércio. Bom, cara, concordo nas suas análises, inclusive concordo com o seu pedido para o Alan Vieira, também queria aproveitar o espaço, porque assim, uma coisa realmente é o nível técnico, uma coisa é você ser ruim, você ser um jogador limitado, você não ganha o maior salário, você não está contratado para o melhor dos campeonatos. Agora, esse nível de displicência é falta de respeito, Alan Vieira, é falta de respeito com a instituição que te contratou, falta de respeito com uma torcida, com uma cidade. É falta de respeito à maneira como ele joga. Porque ele entrar numa dividida como ele fez hoje, com uma preguiça gigantesca, foi o que mais me pilhou no jogo, cara. Eu fiquei com raiva. Inclusive, o São Bento talvez não venceu o jogo por conta desse gol do Alan Vieira, né? Inclusive, o Tombense, depois da expulsão, não teve nenhuma grande chance, e foi o Alan Vieira que deu o gol pro Tombense. É claro que a gente não pode se apoiar tanto nisso, tanto que teve quem fez besteira, né? Talvez o Rubens ficou com inveja do Alan Vieira e quis superar ele na besteira do jogo de hoje, e lá em Tombos eles vão reclamar que não ganharam o jogo porque o Rubens fez besteira. Pode ser também.
mas é impressionante o quanto isso atrapalha toda uma estratégia, um treinador que vem com uma ideia de fazer um jogo reativo, de marcar forte, de aproveitar para sair. O jogo começa bem, né, para você, e aí o jogador vai lá e entrega de bandeja um gol para o adversário, sabe? Profissional, sabe? Tem o seu salário em dia, não tem justificativa para fazer isso, sabe? É um jogador que está fora de forma desde que chegou no São Bento, está pesado, está preguiçoso, parece que joga com nojo, que tem raiva de fazer o que está fazendo. Assim, não tem mais espaço. Se não chegar na Alan Vieira, eu queria pedir para a diretoria de São Bento, para alguém tomar uma providência, alguém fazer alguma coisa. O pessoal da comissão técnica aí, hoje o Marcelo Cordeiro, geralmente o Edson Vieira, vamos parar de insistir no Alan Vieira, mesmo para o time de reserva. Vamos parar de insistir nisso, já não está dando certo faz tempo, né? O Eurico bem comentou, né? A gente critica ele aqui antes de ser modinha, né? Agora tá todo mundo criticando o Alan Vieira, mas a gente está desde a primeira rodada do Paulista da Série 2 criticando o Alan Vieira, e por falta de vontade, sabe? Não tem condições. Qualquer jogador que você improvisar ali, que tiver um mínimo de vontade, vai ser uma opção melhor. Hoje a gente começou o jogo com o Denner e com o Picuíra no banco para o Alan Vieira ser titular e fazer isso daí, sabe? Eu acho que até quando a gente vai ficar lamentando aqui, sabe? Eu até, vou falar a minha verdade para você, eu até, em alguns momentos, senti dó do Joilson no ano passado, porque ele falhava, entregava gols para o adversário, mas era uma limitação técnica terrível, era um jogador, faltava muita inteligência, sabe, para poder achar a melhor opção ali de passe, ele entregava, perdia a bola, era um jogador muito fraco, mas eu não sentia que ele tinha essa displicência que tem o Alan Vieira, essa preguiça, essa falta de vontade. Como ele falou, chega a parecer que é de propósito. Então, eu acho que precisa ser dito isso, porque mais uma vez nós estamos aqui, né? Tomamos o gol e não vencemos o jogo, e aí, né, de novo, temos o nome desse empate, desses pontos perdidos, né? O Euri bem disse, né, que talvez eu nem para dizer que foram pontos perdidos, né? Eu falei, tem que valorizar sim, o time reserva, conseguir um empate fora de casa, segurar um adversário direto, mas tem isso de dava para vencer, e a Série C é um campeonato muito equilibrado, um campeonato onde os times são muito parecidos, então é difícil tirar pontos, como a gente já falou aqui, não se pode perder oportunidades de vencer um jogo. Se tá ali para você vencer, tem que tentar vencer, e São Bento teve tudo para vencer hoje, ia 4 pontos, ia fazer 2 em casa depois, então deixou passar uma oportunidade, mas eu também quero enxergar o copo um pouquinho cheio também, e olhar por esse lado de que, né, enfim, não perdemos, fizemos um bom jogo no geral, e nem tínhamos o nosso time principal em campo, então tentar olhar por esse lado também. Quanto às atuações da minha parte, concordo bastante, eu acho que o Laércio é o grande destaque, ele fez uma boa fumaça por ali, né? Como o Euri disse, né, numa conversa nossa, falávamos sobre ele vindo do Cruzeiro, mas não vir da base do Cruzeiro, ser um cara que o Cruzeiro observou, quis fazer um contrato e emprestar. Ou seja, achou que tem um potencial que pode vir dinheiro do Laércio, né? Provavelmente é isso, ou que dá para usar no time principal do Cruzeiro, né? Que geralmente, com exceção de 2020, né? Joga a Série A do Campeonato Brasileiro. Ou era para poder utilizar no seu time para fazer dinheiro, né? Porque fizeram um contrato com o jogador e emprestaram, né? E o São Bento, que foi escolhido o time para ser emprestado, inclusive já na Série C, né? Ele sai de um campeonato mineiro para ir para uma Série C, então alguma coisa teria que ter de bom, e a gente viu alguns traços, né? Algumas jogadas muito boas do Laércio, driblador rápido, chama o jogo, bastante corajoso, às vezes corajoso até demais, porque em alguns lances ele cortava pro lado, chutava pro gol, chutava mal, né, que é normal errar chute, mas às vezes tinha várias opções de passe e ele preferia chutar. Isso não chega a ser algo que atrapalhe assim, a atuação dele, né, que deixe de ser boa, mas é algo para poder pensar também, né, assim, é legal ele ter personalidade, querer decidir, né, entrando agora, começando agora, mas tem algumas coisas para amadurecer ainda lá, até porque é garoto, né, só tem 23 anos. O Eric Luiz, mais uma partida sensacional, realmente, do começo ao fim muito bem, foi a nossa válvula de escape ali, criou todas as jogadas, deu assistência para o gol, assim como já tinha feito nos jogos anteriores aí, e é um jogador que eu gostaria de ver na terça-feira, né? Também não entendo o Jair estar participando do time titular, como foi lá em Taubaté, e como deve ser na terça-feira. Achei o Laércio melhor que ele, e o Eric é muito melhor também.
Mas aí é a opção do Edson, né? Talvez o Eric possa estar entrando no segundo tempo, e quando ele entra no segundo tempo, ele costuma ir melhor, né? Como o pessoal fala, né? O Evandro também, eu achei que estava muito bem na partida de hoje, muito ligado, ajudando a armar o time. O menino Lucas Lima, mais uma partida muito boa, segura, se mostra que é um jogador totalmente dentro do nível da competição. Várias vezes recebendo bolas na fogueira, bolas complicadas ali, né, sendo pressionado pelos atacantes do Tombense e conseguindo distribuir o jogo, né? Assim, quando é um menino tão novo, né, aparecendo no time principal, é até curioso que ele não cometa nenhum tipo de bobagem, nenhuma imaturidade, nenhuma jogada que um menino cometeria. Parece um jogador experiente de Série C, então é muito bom ter um jogador da base ali que a gente realmente possa contar. E o Serginho, que voltou bem também, como ele já vinha. Eu acho que o Serginho é questão de tempo para voltar para o time titular, joga direitinho, e é um jogador muito importante ali na primeira linha de defesa do São Bento. Os negativos, né? Não preciso nem falar do Alan Vieira, já gastei o que eu tinha para falar do Alan Vieira, né? Que simplesmente um dos culpados aí, né? O principal culpado pelo gol, e enfim, uma partida terrível, os jogadores indo para cima dele, ele não aguenta correr, é uma coisa muito feia, parece que nem é jogador de futebol, é um dos piores jogadores que eu já vi passar pelo São Bento, se não o pior. Hoje também foi mal o Jamie, achei que ele estava pesado lá na frente também, lento, não estava aparecendo, não estava chamando o jogo, não apareceu para fazer pivô, para fazer 1-2, então estava escondido do jogo, e o Jamie tem que aproveitar mais essas oportunidades. O Bambam é o titular, né, e ele é um jogador que estava na Série B no ano passado, então, assim, não dá nem para entender. Acho que uma das maiores decepções o Jamie aí com a camisa do São Bento, né? Não foi bem em nenhum momento, só talvez no começo da Série A2, mas deixou muito a desejar também. E agora, mesmo com o banco de reserva, tendo algumas oportunidades, um jogo desse era um jogo pro Jamie, né? E ele não aparece. Enfim, achei que também foi um dos jogadores que foi mal. Teve alguns jogadores que dá para comentar a atuação, como o Igor, que entrou bem, articulou, distribuiu jogada, fez uma boa atuação, mas também perdeu gols, né, de cara, frente a frente com o goleiro, perdeu o gol ali, cruzamento na marca do pênalti, a bola veio e perdeu o gol, né? Não pode perder, né? Acho que faltou um pouquinho mais de assertividade para o Igor aparecer como boa atuação hoje, né? Mas foi uma atuação para se comentar, assim. Bom, vamos fazer um giro da rodada aqui da Série C para a gente ver a situação do São Bento como ficou, né? Jogaram na sexta-feira Volta Redonda e Ipiranga em Volta Redonda, deu zebra, né? Vitória do Ipiranga, fora de casa, 2-1. O Ituano, o nosso vizinho aqui, não consegue se acertar na Série C também, né? Mescla empates e derrotas, e empatou mais uma dentro de casa, jogando no Novelli Júnior com o Criciúma, placar de 2-2. Tivemos outro empate também lá no Tapete, no Passo da Areia. O São José empatou com o Boa Esporte, placar de 0-0, resultado bom para o São Bento. E também tivemos um empate do São Bento com o Tombense 1-1 em Tombos. E aí jogam amanhã, né? Ah, não, esse jogo foi adiado também, aparentemente. Aqui para mim consta que vai ser no dia 1/10, né? Brusque e Londrina. Acho que foi adiado, não sei o motivo, mas seria o jogo que complementaria a rodada. O resultado, com a situação, o São Bento ficou com 2 pontos na lanterna do campeonato, tem o Boa Esporte com 3 ali na 9ª posição, e o Tombense ficou com 4, né? Então são 2 pontos para sair da zona de rebaixamento. Temos o Ituano com 6 ali também pertinho, né? Uma vitória do São Bento pode vir a 5, né? Então dá para dizer que esses 4 aí estão aí na briga contra o rebaixamento. São José já aparece ali com 8 também, né? Enfim, é por isso que eu falei que foi bom o empate do Boa com o São José, para segurar o São José também, né? E o São Bento agora faz 2 em casa pela Série C, né? Enfrenta o Volta Redonda e depois enfrenta o Boa Esporte, 2 vezes no SIC. Mas antes tem terça-feira o confronto contra o Taubaté pelo Campeonato Paulista. Decisão, né? O São Bento empatou em 0-0 o primeiro jogo, agora precisa vencer para chegar à semifinal, para chegar no jogo do acesso para o Paulistão da Série A1. Até estranho, né? Com tantos problemas que a gente vem tendo, falar em acesso. Já falando também, então, agora sobre a Série A2, sobre o próximo jogo, sobre o próximo adversário, que é o Taubaté, terça-feira, o time, então, ficou descansando, né? O time do São Bento principal, né? O time que jogou em Taubaté ficou descansando e se preparando, treinando, né? Cabeça total nesse jogo. Como eu já falei no começo do episódio, acho que podemos ter alguma surpresa vendo esse time já
uma semana cheia de trabalho, descansado, né? Pronto para enfrentar o Taubaté. E também tivemos aí pela Série A2, né? Já pelas quartas de final, a decisão entre Monte Azul e São Caetano, vitória do Monte Azul, uma outra zebraça, vitória do Monte Azul em São Caetano do Sul por 1-0, gol no finalzinho, nos acréscimos. E com esse resultado, o time do Monte Azul levou a decisão para os pênaltis. Nos pênaltis, o São Caetano ainda passou, porém passou com derrota. E dentro desse cenário, caso o São Bento vença a sua partida, vença o Taubaté, vai decidir o acesso no SIC, né? Se classificar com vitória, vai ultrapassar no mínimo o São Caetano aí na classificação, né? E é independente do que aconteça, independente de quem seja o adversário, a decisão será no SIC, né? Como foi aí na Série D, na Série C. Isso é até um trunfo, né? O São Bento costuma decidir seus acessos em casa e conseguir conquistar o acesso, né? Apesar de não ter a torcida dessa vez, mas acho que é uma boa notícia. Então, o chaveamento ficou muito, muito claro agora, né? O São Caetano está na semifinal, a gente tem o jogo de São Bernardo contra o Juventus e não dá para saber o que vai acontecer. O primeiro jogo empatou, acho que o São Bernardo é favorito, joga em casa agora. E aí, Portuguesa e 15 é totalmente imprevisível, né? O 15 venceu o primeiro jogo, mas teve questões de arbitragem. Agora a Portuguesa joga no Canindé e não sabemos o que vai dar, mas começa a se desenhar essa situação aí na série A2, ali, uma possível semifinal. O mais importante, eu acho que é essa decisão em casa, mas antes o São Bento precisa vencer o Taubaté. O primeiro jogo foi 0-0, então o empate leva a decisão para os pênaltis. Acho que ninguém quer isso, não sei se o torcedor aguenta disputa de pênaltis aí do São Bento, valendo o grande objetivo do São Bento na temporada, né? Então a gente espera que o time vença e convença. Cara, aliás, sobre esse próximo adversário, né? Eu até falar sobre os dois adversários que nós vamos ter, né? A gente tem o Volta Redonda pela Série C, que deve ser na quarta-feira esse jogo, né? Volta Redonda, acredito até que o São Bento jogue na terça contra o Taubaté, no SIC, e depois no final de semana venha fazer, se passar de fase, é óbvio, né? Venha fazer o jogo da semifinal, o primeiro jogo, né? Já no final de semana. E aí na quarta-feira deve ser esse jogo contra o Volta Redonda. Mas os jogos que nós temos certeza que vão acontecer, né? Esses dois. Volta Redonda, próximo adversário, um dos líderes do campeonato, mas tropeçou no Ipiranga. São Bento agora precisa de qualquer jeito vencer a primeira na Série C, precisa chegar a 5 pontos para poder respirar, sair da zona, entrar no bolo, né? Até porque o turno está acabando. Faz uma sequência legal agora, enfrenta Volta Redonda e Boa Esporte em casa, e depois é o Ituano fora, que é aqui do lado também. Então, né, sem torcida, então, assim, é quase um outro jogo em casa. Praticamente 3 em casa para fechar o turno aí do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro da Série C. E principalmente o seu comentário sobre esse jogo contra o Taubaté, a decisão aí, né? Se você acha que o Edson acertou poupar os titulares e o São Bento precisa, né? Como que o São Bento tem que se comportar para tentar vencer o Taubaté e se classificar? Então, como a gente falava, não tinha o que ter sido feito, né? Hoje os jogadores teriam que ser poupados, não tinha escolha, não tinha discussão, não tinha como, simplesmente não tinha o que fazer. Os jogadores não iam aguentar jogar todos esses jogos. Então, foi feito o que tinha que ser feito. Certo, errado, sendo melhor ou não, era o que tinha que ser feito. Agora a gente pega o Taubaté, né? Você falou sobre o jogo contra o Volta Redonda. Até por enquanto, né? Até então, o jogo contra o Volta Redonda tá agendado para sábado que vem, dia 19/9, às 16 horas, no SIC. Caso a gente passe do Taubaté, dependeria da Federação Paulista ver quando que eles vão marcar esse jogo, né? Como a gente viu alguma boa vontade da federação, não sei se pode se falar assim, né? De colocar o nosso jogo contra o Taubaté numa terça-feira, talvez o jogo o primeiro jogo da semifinal, caso avancemos, poderia ser após o jogo contra o Volta Redonda, né? A gente joga terça contra o Taubaté, sábado contra o Volta Redonda, e o jogo contra o Boa só no outro sábado. Então poderia ser encaixado ali numa quarta-feira o primeiro jogo da semifinal. Mas isso aí é questão burocrática, a federação e a CBF que se resolvam, né? Cara, contra o Taubaté eu acho que nós temos time para ganhar o jogo. A gente conseguiu descansar o elenco. Vai ser uma semana com os principais jogadores sem jogar, pensando apenas nesse jogo. O time do Taubaté é uma boa equipe, não tá nessa fase à toa. A gente viu, é uma equipe que sabe jogar bola. Não vai ser fácil.
Espero que não tenha pênaltis, né? Espero que a gente passe sem pênaltis, porque pênaltis é bom quando é time dos... É uma delícia pênaltis, é uma maravilha, a gente adora, mas quando é time dos outros, né? Quando é nosso time, a gente nunca quer que vá para os pênaltis. Então, acho que temos sim condições de passar no tempo normal, jogando em casa, com o elenco, como a gente falou, a parte física já mais em ordem, e até bom que vai ser um parâmetro para a gente ver como esse time vai atuar no final da partida, que a gente vê um momento que eles têm uma queda na intensidade. Então, questão da arbitragem, muito se fala, né? Ah, não, Luiz Flávio da região do Taubaté, não, porque o Taubaté reclamou. Eu gostei da escalação do Luiz Flávio, o árbitro FIFA. Eu não acho que o árbitro FIFA faria qualquer coisa ali para compensar talvez um erro ou outro, mas como eu falei, para mim os dois times foram prejudicados. Qualquer coisa além disso é choro, é clubismo. Mas mesmo assim, só o Taubaté reclamou na federação, então não acho que o árbitro FIFA se queimaria por um jogo de Série A2 do Campeonato Paulista. Não acho que prejudicaria. Pode ser que há um lance de dúvida marcar contra a gente, mas isso é do futebol, a gente tá acostumado. Normalmente eles marcam contra a gente, né? Então, de um modo geral, gostei da escalação dele. É um árbitro FIFA, também não é um árbitro FIFA à toa, não caiu do céu o emblema FIFA no uniforme dele. Me preocupa mais, confesso, o jogo contra o Volta Redonda, que é um jogo também chave, um jogo em casa, a gente precisa marcar ponto na Série C, a gente precisa ganhar na Série C, e é um jogo dificílimo do Volta Redonda. É um elenco que a gente analisou, a gente viu que é um time bom, é um time com talvez não muitos jogadores conhecidos, mas é um time entrosado, que está junto há algum tempo, e é um time que sempre bate na trave para subir, é um time que sempre faz boas campanhas. Então não vai ser fácil, vai ser um jogo dificílimo, mas a gente precisa da vitória. Assim como era contra o Ipiranga, né? A gente falava, respeitava o adversário, só que a gente precisava da vitória e ela não veio. Então a gente precisa dessa vitória. O Volta Redonda vem de um momento não muito bom, perdeu em casa pro Ipiranga. Então, impossível também não é, né? Não custa sonhar depois de um empate desse jeito em Tombos, com os reservas. Eu acho que a gente pode tentar algo legal contra o Volta aqui em Sorocaba. Eu acho que são os dois jogos mais importantes até agora no ano, né? Do Volta Redonda é ali uma tentativa de reabilitação e do Taubaté é a chance de chegar na decisão do acesso. Mais do que isso, como você falou, dependendo do jogo do jogo do São Bernardo contra o Juventus, a gente pode terminar em primeiro na classificação geral, né? E decidir em Sorocaba, ou mesmo que o São Bernardo ganhe, a gente fica em segundo na classificação geral, caso passe no tempo normal, caso vença o Taubaté e decidir em Sorocaba, o que é bom, né? É sempre bom você decidir na sua casa. Mas antes de pensar se a gente vai passar em primeiro, em segundo, quem que a gente vai pegar, se a gente vai decidir em casa, a gente precisa passar pelo Taubaté. Não vamos passar o carro antes dos bois. Torcer muito, né? A gente não vai poder assistir o jogo no estádio, mas com certeza a gente vai estar mandando energia positiva, a gente vai estar torcendo de casa. Voltar para a Série A1, né? Nos colocaram, algumas pessoas que nós sabemos quem é, nos colocaram nessa situação, nos rebaixaram duplamente no ano passado. Então, nesse momento, esquecer qualquer problema político, esquecer qualquer pessoa que tenha prejudicado o clube, e é todo mundo unido, é subir na Série 2 e tentar permanência na Série C. Então, vamos deixar um pouco de lado essa questão política, vamos fazer o que a gente tem que fazer para subir no campeonato. E em outubro, já que já era para termos tirado quem faz mal ao clube, mas nós, e quando eu falo nós, todos os são bentistas, de forma geral, incluo você, Michael, nós tínhamos que ter tirado essas pessoas no ano passado, quando elas estavam fazendo mal. Agora a gente está em setembro, eleição dia 10 de outubro, a gente está a 29 dias da eleição. Agora é focar na torcida pelo clube e deixa as questões políticas para serem resolvidas na urna no dia 10 de outubro. Pois é, cara, e inclusive tem informação sobre isso, né? O meu amigo Caio Rossini, setorista de São Bento na Rádio Cruzeiro FM, trouxe em primeira mão, durante o pós-jogo deles, né, da rádio, que o Serjão está fora da eleição. Ele acabou de dizer que não vai mais se candidatar a nenhum tipo de cargo na próxima eleição. Ele era um dos postulantes a ser o presidente do São Bento, a tentar a presidência de São Bento. E agora os indícios são de chapa única de situação, né? Então, a situação da eleição agora deu aquele revertério que
atrapalhou até ali o pós-jogo, que não foi tão ruim, né? Mas isso também não é certo, vai depender aí se vão aparecer chapas, se existem, mas ainda não se pronunciaram, né? Mas o que a gente esperava que seria que deu uma briga aí, né? Todo mundo sabe os problemas políticos que o São Bento teve, que chegaram até os jogadores, né? Parecia iniciar uma eleição ali, né? Uma efervescência política, e agora confirmado que o Sérgio tá fora, e aí ele alegou compromissos pessoais, a gente não sabe o motivo exatamente do que levou ele a fazer isso daí. Mas sobre a situação aí, né, o próximo jogo, né, acho que agora é decisão, né, uma vitória em casa separa o São Bento de um jogo do acesso, que é um momento muito importante, né, como eu falei, é até inacreditável que dentro de toda a situação que a gente está vivendo no clube, né, de tudo que a gente passou, dos rebaixamentos, a gente falou tanto em rebaixamento em 2019, né, rebaixamento, cair, já estamos falando de novo aí na Série C, mas é uma luz no fim do túnel, você vê uma possibilidade de acesso, e a gente olha até com certo receio, justamente por esse trauma de tantos resultados negativos, né, tantas campanhas negativas, e a campanha da Série 2 ela já é uma campanha positiva, mas é claro que a gente precisa coroar ela com acesso. E se vier a vitória contra o Taubaté, a gente vai estar ali, cara, vai estar no jogo, né, no confronto que vale acesso. Inclusive, como a gente falou, vencendo o Taubaté, decidindo no SIC, podendo sair, fazer o primeiro jogo fora, né, segurar o empatezinho como foi agora e decidir aqui na nossa casa. Então, pode ser o renascimento do São Bento, um acesso, voltar para um campeonato como o Paulistão, voltar a enfrentar os grandes do futebol brasileiro aí, e inclusive, né, ano que vem, com o fim da pandemia, a gente poder ter público e renda, o próprio dinheiro que a cota traz. Então, a gente sabe quanto foi suado subir em 2014, então é muito importante agora esse foco, mas acho que o São Bento não dá um passo qualquer se passar do Taubaté, vai ser um grande passo, né? Vai tirar toda a classificação que veio ali depois de uma arrancada, aí agora umas quartas de final contra um adversário difícil, não foi o adversário mais tranquilo para a gente enfrentar, né? Fiz um jogo pegado lá em Taubaté e agora numa volta, se a gente confirmar uma classificação, vai dar um alívio muito grande, porque a gente vai estar ali realmente na hora de decidir, no último confronto. Então, é muito importante, o coração na ponta da chuteira, a torcida, como você falou, todo mundo tá junto, unido, e fazer um grande jogo. Acho que acertaram nos bastidores aí com o time reserva em Tombos, apesar da importância do jogo, já fizemos o mais difícil, que é conseguir um bom resultado em Tombos com os reservas, e continuar ali tentando brigar para se manter na Série C. E agora no Paulista, os jogadores que ficaram, treinaram a semana inteira, descansaram, né, e foram melhores que o Taubaté em Taubaté, mesmo cansado, mesmo vindo de derrota em Londrina, mesmo depois de 2 viagens de ônibus seguidas e 3 jogos em 7 dias, fizeram um jogo melhor que o Taubaté em Taubaté, poderiam ter vencido o jogo. A gente já falou do erro da arbitragem, tem erro pro lado de lá também, tem essa questão da arbitragem, e eu já penso um pouquinho diferente do Euro, e penso que é um problema, assim, as reclamações que o Taubaté fez, eles foram atendidos em muita coisa, né, mandaram fazer uma reciclagem com o árbitro da partida devido ao erro, e escalaram agora o Luiz Flávio, que é da região de Taubaté, e isso eu não acredito que interfira em alguma coisa, mas é curioso, né, que tenha sido escalado um árbitro da região de Taubaté, apesar de ser um árbitro FIFA renomado, né, e eu temo sim para que tenham um cuidado para não se errar contra o Taubaté, para que na dúvida os lances sejam todos a favor deles, mas isso eu até disse no começo da semana, eu falei que a gente deveria também reclamar o nosso erro que teve contra o São Bento na partida também, que foi tão grave quanto o erro contra o Taubaté, e para justamente equilibrar as reclamações, isso daí, mas infelizmente não fizeram, e agora não tem mais o que ficar batendo nessa tecla, torcer realmente pela a índole do Luiz Flávio de Oliveira. O Euro já disse que agrada ele o nome, né? E eu também acho que é um grande árbitro, e a gente torce para que justamente, né, independente do que aconteceu em Taubaté, que a gente sabe até inclusive que não foi nada que prejudicasse simplesmente o Taubaté, né? Foi uma arbitragem ruim no geral, mas independente disso, o árbitro faça o mais correto, consiga fazer uma grande atuação e não seja influenciado, né, por esse choro do Taubaté, porque
eu tenho que dizer isso aqui, eu estava até fogos, né, como todo mundo sabe, na concentração do São Bento, que vinha de Londrina direto, 2 dias antes do jogo, não dormiram à noite, né? O Taubaté ameaça ao motorista de ônibus do São Bento, que acabou tendo que vir escoltado o ônibus do São Bento até Sorocaba devido às ameaças. Agora esse choro na federação, né? Essa pressão deles falando que eles será que vamos ser prejudicados na próxima terça-feira? Ou seja, tentando jogar para a federação realmente fazer isso que a gente está com medo que façam. Então, é um time que está 30 e tantos anos sem disputar o Paulista Série A1, então estão desesperados e tentando de tudo. Mas futebol é no campo, e no campo São Bento foi melhor em Taubaté. O jogo agora é aqui, São Bento tem vantagem, né? E espero que a gente consiga, então, esse resultado. O jogo contra a Volta Redonda é depois, mas é tão importante quanto, eu acho que até aliado, né? Se a gente conseguir passar esse jogo contra o Taubaté, vai dar muita motivação, muita confiança. O time está mais descansado devido não ter ido para tombos, e o time titular pode fazer esse jogo, como o Eury falou, né? Se acontecer esse jogo na quarta-feira, quer dizer, né, no fim de semana esse jogo contra o Volta Redonda, e depois só na quarta-feira o jogo do Paulista, a gente poderia ir com o time titular, descansar uns dias, uma quantidade boa de dias, para fazer esse jogo lá com os titulares contra o Volta Redonda. A Volta Redonda que tropeçou ali, já mostrou uma fragilidade. É um jogo difícil também, é um time, né, um dos líderes do campeonato, um dos melhores times do campeonato, mas o São Bento precisa se superar e buscar uma vitória improvável, e aí sim, depois tem Boa e Ituano, 2 confrontos direto. Enfim, a Série C a gente começa a olhar para ela com um pouquinho mais de esperança, né? E no Paulista 2 é sangue no olho, é mata-mata, é hora de decisão. Presto aí a minha parte, a minha torcida total, né? Como todo mundo sabe, para o jogo de terça-feira. Eu acho que é hora de todo mundo, né, focar nesse jogo e torcer muito, porque é decisão para salvar a nossa temporada. Bom, cara, encerrando o programa hoje, agradecer o ouvinte mais uma vez. Alguns ouvintes vieram elogiar aí no inbox. Fico muito grato, motiva, muito legal. O último episódio não ficou bom de qualidade, a gente lamenta. Acredito que esse tenha ficado melhor. Esperamos manter sempre a mesma qualidade daqui para frente. Foi um problema de conexão naquela oportunidade. E mesmo com esses problemas de conexão, a gente teve uma audiência até que legal. O pessoal assistiu, escutou o episódio, comentou, elogiou, curtiu. Então, agradecer todo mundo e dar boa noite para você aí, Eury. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí. Agora só nos resta aguardar ansiosamente terça-feira, torcer aí para um bom resultado e avançar mais uma vez na Série 2, depois daquela grande arrancada do Edson, que ainda não perdeu no comando do São Bento pela Série 2. Agradecer aí ao amigo que nos ouve, que nos acompanha, que nos elogia, que nos critica, porque crítica também sempre é bom, né, pra gente evoluir. A gente nunca pode se estagnar, tem que sempre estar evoluindo. E reiterar aquele pedido de sempre: acompanha a gente lá nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, tudo, YouTube, tudo. Se inscreve, segue, curte. Ficamos por aqui. Terça-feira a gente volta com, quem sabe, tomara, torcemos por isso aí, um episódio mais alegre do que hoje, um episódio aí com uma possível classificação nossa para a próxima fase da 2. É isso, terça-feira a gente se vê novamente.